Hélio tocou num ponto interessante desculpa eu interromper, mas Hélio tocou num negócio muito importante quando a gente tava falando tu vai continuar, não sei o que. Ele falou uma coisa sobre... Qual foi a palavra que ele usou? Ele falou de coisa mental, que ele tava... As faculdades mentais, não, ele usou outra expressão. Que era... Eu tô... Como se dissesse assim, eu tô bem mentalmente, eu não tô ficando senil. Porque, chega uma hora que o cara... Cognitivo. Ele falou, meu cognitivo tá bom, me preocupo muito com isso e tal. Isso é um negócio que você precisa ter noção. Eu já pedi para meus filhos me alertarem disso no futuro. Você precisa estar atento a isso. Chega uma hora que a idade bate, que é hora de se retirar, né? De dar uma descansada, de jogar um dominó, de fazer umas coisas mais. Então, fico alerta aí, essa dica de Hélio dos Anjos é importante. Ô, João, deixa eu fazer um pedido a tu. Não só motivado por aquela brincadeira que a gente já fez algumas vezes, quando tu tá no estádio, aí tu vê um jogador, aí eu brinco assim contigo, quando tu for analisar, tu vai achar diferente e tal. Já aconteceu isso algumas vezes. Uns tu tivesse uma visão diferente, outros não, tu mantivesse, mas sempre passa um pouco por isso, João, dessa questão de ter uma visão diferente, o que tu não tinha enxergado no estádio, que eu acho que isso é sempre um fator interessante quando tu comenta sobre que tu analisa o jogo no outro dia, assim, eu sempre acho interessante. Não, beleza, a gente passa por isso. Esse jogo, eu acho que a maior parte das diferenças foi realmente de perceber algumas movimentações que no estádio é muito difícil mesmo, porque você fica disperso em alguns momentos, não tem o replay, né? A falta do replay é muito complicada. Então, realmente, toda vez que eu vou analisar, eu tenho mudanças de opiniões. Acho que isso é até natural. Acho que você tem que ter, né? Porque se você não tiver, ou você é um gênio e você está vendo o jogo e processando tudo que está acontecendo ali ao mesmo tempo, e isso não acontece nem com o treinador, nem com o auxiliar, e obviamente eu não estou me colocando com comparação a isso, estou longe, mas, então assim, você tem que ter mudança de opinião, você tem que ter confirmações, por outro lado, tem essa diferenciação realmente. E, João, no estádio, às vezes, quem fala muito isso é Renato. O próprio lado onde você está acompanhando, você vai ter dificuldade de ver os jogadores que estão atuando do outro lado. Você, às vezes, não consegue ter um acompanhamento do posicionamento do jogador, da participação do jogador. Então, se você está na arquibancada central e o Náutico está atacando para o lado do Hexa, aí o lateral direito lá do outro lado, você vai observar ele menos do que o cara que está ali junto de você. O lateral esquerdo, o Yuri, ele tá junto, você tá com a lupa nele. Então você vai saber se ele errou qualquer coisa, se ele acertou qualquer coisa. Você vai ter um superdimensionamento do jogo dele e vai ficar um pouco mais deixado de lado o cara lá do outro lado, porque você não teve um campo de visão muito favorável. Isso acontece muito. E tem emoção também, né? Querendo ou não, você tá lá e você tá torcendo, você tá querendo que aconteça as coisas, você não tá querendo levar um gol. Então fica tudo, às vezes, superdimensionado. Eu gosto de sempre ver o jogo sem narração, volta aqui, tipo, mais concentrado e tal, você consegue tirar coisas, tira a emoção. Também, né, João? A reação das pessoas, né? Talvez um lance que você ache simples, que você não iria superdimensionar aquilo, o torcedor pode reagir de forma mais negativa e aquilo ali de contagiar, tá ligado? Por exemplo, o cara perde um gol, que era uma finalização muito difícil. Aí você sabe que aquela finalização é difícil, só que o cara do teu lado, ou várias pessoas do teu lado, reage de forma muito negativa àquela finalização ruim. Aquilo ali acaba te deixando levado e dizer, porra, de fato ele perdeu o gol. Aonde, se você tivesse num local mais neutro, digamos, se você estivesse em casa, você ia dizer, pô, essa finalização aí não tinha como fazer mesmo não, pô. Ele fez tudo certo, mas não tinha como. Esse gol aí é muito difícil. Exato. Mas indo um pouquinho pro jogo em si, eu já tinha uma perspectiva positiva do jogo, tá? Eu achei que para a estreia você tinha bases ali que
que deixavam um norte muito bom que o Náutico poderia seguir. Obviamente, você tem que colocar tudo numa perspectiva certa. Você tem que colocar tudo na sua caixinha correta, porque senão você pode superdimensionar algumas coisas e talvez você possa subestimar outras coisas que são importantes. Assim, o Náutico você tem que analisar a estreia como a estreia. Então, o que é que eu analiso uma estreia muito boa? Para mim, uma estreia muito boa é eu conseguir jogar bem e eu conseguir deixar caminhos muito claros que aquele jogar bem, daqui a, sei lá, 5 partidas, você vai olhar e falar, caramba, nem foi tão bem assim. Por quê? Porque houve a evolução necessária para aquilo, sabe? Houve um caminho, uma continuidade, e dá para jogar melhor que aquilo. Então, assim, o jogar bem de hoje talvez não seja o jogar bem de 3 meses para frente. Não estou dizendo nem que não vai ser, mas provavelmente não. Por quê? Porque você vai construir outros caminhos. Você constrói uma jogabilidade melhor, você constrói entrosamento, você constrói físico, você constrói 1 milhão de fatores que vão melhorar sua capacidade de jogo. Então, o que é que eu enxergo? Eu enxergo que o Náutico criou base, mostrou, eu vou jogar dessa forma aqui, e você olha para aquela forma e fala, pô, tá fazendo sentido, sabe? Eu acho que o Náutico conseguiu trabalhar bem esse tipo de jogadas, essas coisas que tá tentando fazer. O jogo começa logo com susto, né? Assim, estava no meio do N e o Maguari coloca uma bola na trave. Uma jogada de muito mérito do Maguari, tá? Tem no vídeo aí, a gente vai ver bem pausado, que é uma sequência de movimentação que, obviamente, tem algumas movimentações do Náutico que davam para ser melhor, mas também, assim, 10 segundos de jogo, talvez a concentração ainda nem esteja tão alta, então sim, você tem que colocar muito no mérito do adversário também, mas na sequência do jogo você vê um Náutico completamente dominante, e aí tem números na tela que mostram isso, 70% de posse de bola, 523 passes que foram dados, então assim, o Náutico foi dominante na partida, até 10 minutos de partida, o Náutico já tinha finalizado 4 vezes, assim, tentado 4 finalizações, entre finalizações certas, finalizações no gol e finalizações para fora, e bloqueadas também. Então, 4 vezes já tinha chegado numa zona de finalização. Desculpa, esse número me chamou a atenção, o número do Maguari. Apesar de ser um clube pequeno, que está jogando contra o Náutico nos aflitos, é óbvio que existe uma tendência muito grande a ter um domínio do Náutico. Mas eu achei esse número de passes do Maguari muito reduzido. Isso se dá a forma mais direta que o Maguari tenta jogar, né? De ter uma transição. Eu acho que se dá ao Náutico. Eu acho que o Náutico não deixa o time adversário trocar passe. E o Maguari não se sentia confortável. O Náutico nem marcou tão alto assim. Campo, né? Mas encurtou bastante o campo, né? Sim. E aí não consegue jogar. Eu acho que se deve muito a isso. Mas aí, voltando, o Náutico tinha tentado 4 finalizações e eu fiquei muito encucado com a opinião de muita gente falando do primeiro tempo, sabe? Falando que foi um primeiro tempo travado, que no segundo tempo foi muito melhor. E eu fiquei com isso na cabeça e uma das minhas missões era tentar ver por que o pessoal teve essa impressão. Porque o primeiro tempo talvez não tenha sido tão bom quanto o segundo. E aí eu vi, Adson, nesse primeiro tempo, alguns gaps de tempo em relação à finalização no gol. Então, um exemplo, o que eu tenho mais claro na minha cabeça. O Náutico finalizou 4 vezes do 0 aos 10 minutos, beleza? Dos 10 aos 14, não finalizou nenhuma. Então, o que é que aconteceu entre 10 e 14 minutos que você sai de 4 finalizações para 0? Então, eu vi, estava assistindo muito focado até nessa parte do jogo e, cara, é tempo de jogo que acontece. Tempo, exclusivamente, eu acho, tempo de jogo. O Náutico estava tentando fazer as mesmas coisas, só que
como o Náutico estava naquele jogo mais curto, o Náutico chegava numa zona do campo e ali era livre para ter tabela, então chegava um volante, chegava Dodô, chegava o lateral, e aí acontecia alguma coisa quando o Náutico ia num setor e fazia uma superioridade naquele setor, saíam tabelas. Só que a bola precisa chegar naquele setor. Então, alguns erros na partida, que eu acho que é muito de jogo mesmo, domínio. Acho que Guilherme até cita isso na coletiva. Domínio, um passe que você tenta dar de primeira e não sai tão bom. Várias coisas pequenas assim, que faz a bola bater e voltar. E aí, quando bate e volta, quando bate e o Maguari toma, isso demora muito tempo, às vezes, para voltar a um estágio que o Náutico está se organizando para atacar novamente. Então, tem um lance muito claro, assim, que o Náutico está atacando, o Náutico está fazendo aquela construção, se eu não me engano, é Matheus Silva que erra um passe. Matheus Silva tenta um passe por dentro, a bola vai muito mais fraca do que deveria, e o Maguari rouba. Cara, do minuto, vamos supor que isso aconteceu, vou chutar aqui, tá? Dos 12 minutos. Cara, a bola só volta para uma organização ofensiva do Náutico aos 15. Então, assim, um erro de passe gerou 3 minutos de posse de bola sendo disputada, de ida e volta, de instabilidade na partida, vamos dizer assim. E o jogo ficou, entre aspas, travado. Então, assim, agora, o Náutico... João, só para reforçar o que você está falando, é porque eu tive a oportunidade de comentar o jogo assim que deu o intervalo, e eu dei opinião no Twitter. Eu não gosto de dar opinião sobre o primeiro tempo no Twitter, porque tem 2 problemas. Um dos problemas, se o jogo tiver 0-0 como estava, existe uma tendência muito grande das pessoas acharem que jogou mal. Então, se você fala que tá bem, a turma diz, como tá bem se tá 0-0? Então já tem uma tendência da turma reagir negativamente ao post. E outra coisa que acontece aí, é mais burrice ainda, que acontece muito, na verdade, é que caso o segundo tempo não seja positivo, veja, se eu fiz uma avaliação de um jogo que tá 0-0, ou que o Náutico tá perdendo no primeiro tempo, e eu disser que vi coisas positivas, é porque eu tô acreditando que no segundo tempo o Náutico tem uma tendência muito grande a melhorar. Se no segundo tempo isso não acontecer, se o Náutico não chegar à vitória no segundo tempo ou empatar um jogo que esteja perdendo, a turma vai vir no post comentar como se achasse que o post fosse feito após o jogo e não após o primeiro tempo. Aí, se o segundo tempo o Náutico for um desastre, pronto, acabou. A turma vai dizer, que jogo tu assistiu? Como é que tu fala um negócio desse? Então, eu de vez em quando eu evito fazer análise do primeiro tempo. Mas dessa vez eu fiz. E muita gente discordou, dizendo que o Náutico não tinha jogado bem. Veja só, assim, com todo respeito a quem teve essa opinião, tá? Eu acho que parte dessas opiniões vem de um lugar onde tá 0-0 para a turma vai estar ruim. Não vai analisar mais nada além disso. Mas, deixa eu só dizer um dos grandes motivos que me fez dizer que eu gostei do primeiro tempo. Gente, um jogo, 45 minutos, aonde eu vou dizer 2 vezes, tá? Pelo menos 2 vezes. O Náutico conseguiu construir uma boa jogada, entrando dentro da área, tabelando. Eu não vou chamar esse primeiro tempo de ruim, velho. Porque o que aconteceu no primeiro tempo contra o Maguari, não ache que foi, eu vou pegar aqui um outro jogo, por exemplo, o que aconteceu no primeiro tempo contra o Floresta. Na verdade, foi o jogo inteiro, mas o primeiro tempo do Floresta, o Náutico não conseguiu criar jogada nenhuma. Teve esse domínio territorial, ficou com a bola próximo à área do adversário, mas completamente assim, infértil essa posse de bola. Estéreo, era uma posse de bola estéreo, não conseguia machucar o adversário. Dessa vez, o Náutico com toque de bola, de repente, do nada, estava Dodô chegando na linha de fundo por dentro da área, tentando voltar a bola ali para ver se encontra alguém para fazer o gol. Numa outra jogada, é a mesma construção com o Yuri Silva. Numa outra, é uma bola de bandeja para Paulo Sérgio chutar de primeira.
Teve aquele outro lance que o Toró tentou dar de coice, não sei se vocês lembram. Então, veja, teve jogadas trabalhadas, gente. Isso para primeiro jogo, eu já me agradei. Se o Náutico tivesse tido uma posse de bola completamente estéril, ou então o Náutico até tivesse tido alguma chance de gol, mas tivesse sido só com um escanteio, por exemplo, uma bola parada, sem trabalhar o jogo, aí beleza, eu vou concordar. Agora, quando eu vejo pelo menos 2 boas jogadas trabalhadas e com chance razoável de gol, para uma estreia, pô, cara, claro que eu vou achar positivo. Não, sim. Eu também tenho essa opinião. Eu acho que o primeiro tempo foi bom. Mas aí eu tentei entender de onde veio o achar ruim. Assim, eu não acho que também tenha vindo do nada. E eu acho que se dá a esses gaps de finalização que aconteceram durante a partida. E aí isso se explica, eu acho que muito por falta de tempo. De tempo de jogo, de tempo realmente de campeonato, estreia, entrosamento. Tá novamente numa partida de futebol, eu acho que isso pegou muito, mas você fazendo um panorama geral ali do primeiro tempo, a gente viu o Náutico trocando muitos passes, o Náutico tentando chegar muito com associação curta, o Náutico fazia uma saída de 3, né? Que a gente vai conseguir exemplificar muito bem aí no vídeo, vai dar para ver. Fazia uma saída de 3 com o Matheus Silva, Samuel baixava na linha entre os zagueiros e Igor Fernandes ficava mais pela esquerda. O Enderson era o volante ali que tinha a responsabilidade muito de fazer uma cobertura ofensiva quando a bola estava mais no ataque, de distribuir esse jogo, de aparecer para uma tabela, e ele ficava ali como volante. Dodô e Vinícius trabalhavam como meias, basicamente os dois vinham por dentro, e aí os laterais apareciam por fora, dando amplitude, abrir realmente o campo, e aí Toró e Paulo Sérgio ficavam meio como uma dupla de ataque. Essa era a configuração que o Náutico essa foi a configuração que o Náutico atacou, sei lá, 90% das vezes no primeiro tempo foi nessa configuração. E aí, obviamente, Vinícius e Dodô trabalhavam lado a lado, mas Dodô tinha uma liberdade muito maior durante o campo. Durante o jogo. Então, sei lá, Dodô vinha algumas vezes, algumas não, veio até poucas, mas eu lembro pelo menos de 2, 3 lances que Dodô veio até Igor Fernandes para tabelar. Vinícius não tinha tanto essa liberdade. Dodô tinha a liberdade de saltar num zagueiro para tentar fazer uma pressão. Se você perceber o jogo todo, Vinícius não salta em zagueiro para pressionar. O Náutico estava mais contido nessa pressão alta. E isso era uma coisa que o Náutico fazia muito na Série C. E é outra coisa. João, tu acha que o Náutico não vai fazer isso? Não, eu acho que o Náutico não fez isso por tempo, por condição física, por não tentar tirar demais dos jogadores e não ter de onde tirar, sabe? Não ter o físico de onde tirar ainda. Acho que ainda falta esse jogo. Então, eu acho que o primeiro tempo já foi muito bom. O Náutico já poderia ter saído do primeiro tempo sem o 0-0, sabe? Acho que esse jogo já dava para estar, sei lá, 1-0 Náutico, 1-1, que teve aquela bola na trave, não tem como desconsiderar, 2-1 para o Náutico. Eu acho que o Náutico criou no primeiro tempo para isso. A gente pode pegar 2 chances aqui claras, que é a de Paulo Sérgio, que ele chuta de esquerda, numa tabela sai ali da esquerda para a direita, chega em Vinícius toca para ele, para Paulo Sérgio chuta de esquerda, e o lance de Dodô, que aquilo ali é um gol, e o zagueiro conseguiu tirar. Então, tem lances que o Náutico chegou muito bem na área adversária. João, deixa eu te perguntar uma coisa, João. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa. Esse passe que Vinícius dá para Paulo Sérgio no primeiro tempo, tu sabia disso desde o campo ou só agora revendo que tu observou que tinha sido Vinícius que tinha dado aquele passe? Não, esse aí eu sabia. Esse aí eu sabia. Eu não sabia porque, meu amigo, eu não consegui observar que tinha sido Vinícius que tinha dado aquele passe. Eu jurava que tinha sido Dodô que tinha dado aquele passe. Por causa da qualidade da imagem. Dodô estava na jogada na base. Só que eu confundi Dodô com Yuri. Assim, a qualidade da imagem, eu sei que eu tô falando isso muito, mas é porque irritou bastante. Até para poder identificar os jogadores estava difícil.
Então, aí nesse primeiro tempo eu acho muito isso. Eu acho, na minha opinião, foi um bom primeiro tempo. Assim, que já surpreendeu em algumas coisas, que já dá para tirar muito de como o Náutico vai querer jogar, de como o Náutico jogou. Mas o segundo realmente é onde as coisas destravam. É onde sai o gol. E aí, quando sai o gol, o Náutico fez alguma coisa diferente ali. E aí a primeira coisa mais relevante é que o Náutico, logo no primeiro tempo, na verdade, aos 35 minutos, o Náutico faz uma alteração ali no sistema, né? O Náutico, não uma alteração do sistema, mas uma alteração de peças ali, porque Vinícius vai para a esquerda e Toró vai para a direita. Mas isso não significa que eles inverteram as pontas. Dodô apareceu mais pela meia direita, Vinícius pela meia esquerda, e Toró só mudou o lado mais ou menos com o Paulo Sérgio ali na segunda atacante, e começou a aparecer mais naturalmente, começou a cair mais ali pelo lado direito, e até de onde saíam dos gols. Mas eu acho que a diferença do primeiro para o segundo tempo se deu muito na alteração de Samuel por Ramon Carvalho. E aí, cara, é só característica. O Náutico precisava nesse jogo não de um cão de guarda, não do cara que ia matar a jogada sempre com a falta, que ia realizar um desarme mais forte. O Maguari não atacava. Então, Samuel, ele estava sendo usado muito mais com a bola do que sem, talvez. Nada que outras pessoas não conseguissem fazer o que ele estava fazendo sem a bola. E acabou sobrecarregando ele com a bola. Acho que Samuel errou alguns lances que gera aquela... ele foi um dos participantes, não foi só ele, tá? E Vinícius erra muito também. Matheus Silva erra alguns passes. Samuel também. E isso dá aquela impressão de jogo travado que eu comentei no primeiro tempo. Quando o Náutico troca Samuel por Ramon, você vai para um cara que não erra passe. Assim, Ramon Carvalho, ele faz um jogo, eu vou abrir aqui as estatísticas de passe dele, ele entra no jogo e tem 91% de passes certos. Então, ele tenta 35 passes e acerta 32. Em 46 minutos, errou 3 passes. E ele não é um cara, João, que a maioria dos passes é como o Anderson, por exemplo, que é o cara que tenta fazer um motorzinho para ficar tocando sempre curto, sempre curto, sempre curto. Ele é um cara que, por vezes, ele vai tentar alguns lançamentos, né? Exatamente. Três bolas longas tentou, muitos passos progressivos. Eu não sei se eu tenho esse número de passos progressivos aqui, mas eu vi esse número e era um número alto também. Acho que eu até tenho ele aqui. Então, assim, entrou um cara que você consegue recuar o Anderson entre os zagueiros, que era a função de Samuel, e coloca Ramon Carvalho, que lhe dá uma mobilidade, que lhe dá te dá jogo, sabe? Te dá qualidade no passe. E aí você consegue ter uma cobertura ofensiva melhor, você consegue colocar outros jogadores no jogo, e aí isso começa a dar mais rodagem para o time. Aqui, ó, ele tentou 7 passes para o terço final e 6 foram certos. Então, assim, é um cara que basicamente não erra passe. Então, eu acho que destravou mais ainda a característica de Ramon Carvalho. João, isso estou decretando Samuel alguma coisa. Não. Samuel, para mim, talvez não no próximo jogo, porque talvez seja uma característica muito parecida, mas para mim, contra o Sport, Samuel joga. Então, não é nada sobre Samuel, é só sobre característica de um jogador em determinado jogo. Eu acho que esse jogo era um jogo de Ramon Carvalho, era um jogo de Wenderson, e talvez não um jogo de Samuel. E aí, o Náutico consegue destravar muito mais nessa partida. Assim. Tem o gol de Toró, que já tinha sido um gol, que aquele cruzamento de Toró tinha acontecido alguns minutos antes, um belo cruzamento. Do mesmo jeito, o Náutico repete a mesma jogada. Exatamente, do mesmo jeito. Toró cruza muito bem, o zagueiro intercepta, e no outro, Paulo Sérgio faz o gol. E aí é uma coisa engraçada desse gol do Paulo Sérgio, porque ele é diferente. E eu tinha uma coisa para comentar, e hoje ele deu coletiva, né? Saiu coletiva na TV Timba. E ele falou exatamente o que eu ia falar, velho. Assim,
Ainda bem que está no vídeo, e esse vídeo está montado desde sábado. Então, assim, não estou inventando depois que ele falou, não. Mas, no primeiro tempo, os zagueiros estavam bloqueando muito o Paulo Sérgio. Eles não estavam deixando o Paulo Sérgio se movimentar quando o Paulo Sérgio estava na área. Assim, eles seguravam mesmo, assim, faziam um bloqueio, e Paulo Sérgio, assim, quando cruzava a bola, ele não conseguia sair de onde ele estava, dessa marcação cerrada dos zagueiros. No segundo tempo, o zagueiro deixou de fazer isso. E na primeira vez que o cara soltou Paulo Sérgio, ele fez o gol. Na primeira bola, onde ele já estava na área e ele não estava sendo segurado pelo zagueiro, ele fez o gol. E aí, assim, do cara diferenciado, mas no segundo tempo, realmente, o Náutico destravou mais, fez os 2 gols. O segundo gol é uma jogada muito bem trabalhada pelo Náutico. Dodô, no final, ali, individualiza muito, perde a bola, mas assim que ele perde a bola, ele tem a ação, assim, de sequência, de tentar rouba e coloca Yuri numa posição de dar um cruzamento para Vinícius, e aí Vinícius chuta, desvia, e Paulo Sérgio faz o gol. Depois entra Felipe Saraiva, que também pecou em algumas coisas, mas conseguiu tabelar, teve algumas boas tabelas de Felipe Saraiva com o Dodô. Então, assim, eu acho que, no fim de tudo, é um jogo muito bom do Náutico, é um jogo que cria expectativa. É um jogo que você fala, pô, se isso aqui é uma base, se a gente tomar a estreia como uma base, é porque a gente vai sair a partir daqui. E se a gente for a partir daqui para frente, a gente vai dar trabalho aí nas competições que a gente vai jogar. Pode concluir. Então, não, pode ir. Eu ia começar no número. Não, é só para dizer que eu também estou nessa pegada, tá? Eu estou com a expectativa muito positiva do Náutico para a temporada. O que isso significa, não sei. Não sei o que significa. Para o Campeonato Pernambucano, eu acho que o Náutico tem total condição de ganhar o título. Total condição. O Sport está com problemas, vai colocar... Assim, meu irmão, futebol... Eu já vi o Santa na Série D ser favorito contra o Náutico no Arruda. Aquele jogo que Paulo Sérgio faz o gol, com passe de Talicinho, o favorito nas casas de aposta é do Santa Cruz. O Náutico venceu, mas o favorito é o Santa. O Santa estava na Série D. Então, ou era a Série D ou era sem divisão, uma coisa assim. Então, veja, futebol tem disso. A gente que o diga, nos últimos 20 anos aí, várias oportunidades, o Sport colocou times 5 vezes, 6 vezes o orçamento do Náutico. 2018 era 17 vezes, pô. Isso vai provocar que em uma taxa ali, algumas vitórias a mais o Sport tenha. Mas isso não deixou do Náutico não... O Náutico foi campeão em 2018, né? Exato, não fez o Náutico deixar de conseguir vencer o Sport. O Náutico venceu algumas vezes, né? Nos últimos anos Tu tá falando agora no sentido inverso, né? Tô falando no sentido inverso. Aí veja, agora a gente não é porque o Sport tá mal que queira dizer que ele tá morto, não, né? Exato. Inclusive, Chapo, agora não é que se trata de uma questão do Náutico ter uma superioridade financeira em cima do Sport. Isso não tá acontecendo. Na verdade, o Sport ainda tem mais. Talvez Só que hoje não é um massacrante como já foi em outro. Só não é tão mais. Exato. Talvez o time que o Sport vai colocar no jogo no próximo final de semana tenha orçamentos iguais. Menor não é. Eu acho que o Sport ainda vai se reforçar bastante, mas para domingo eu acho que vai estar ali tete a tete, o que já é algo muito raro. Você vai encontrar aí, nos últimos 20 anos, como eu falei, poucas situações. Talvez 2003 fosse algo parecido. Não, eu acho que 2000... Não. 2003, sem sombra de dúvidas, não era. 2013, talvez, tinha assim, o Náutico que equilibrou um pouco, porque a Série A pagou muita grana, mas o Sport tinha, se eu não me engano, em 2013 ainda tinha aquela taxa de... aquela graninha que os clubes dos 13 ganhavam, não tinha? 2013? Mas 2013, aí eu vou trazer outra situação, Chapo. Naquela época, o Náutico tinha mania de formar um time pro brasileiro e um time pro pernambucano. Então, quando o Náutico enfrentou o Sport, não tinha essa folha que o Náutico foi ter lá no Campeonato Brasileiro. Na verdade, se enfrentaram pela Copa Sul-Americana, né? Aí um ganhou um jogo, o outro ganhou outro jogo, né? Tava até esquecido desse jogo da Sul-Americana. Mas, enfim, são raros momentos de igualdade. A maioria dos casos é uma superioridade de 2 vezes mais, 3 vezes mais, e tem alguns casos de abismo.
O que aconteceu? Eu acho que esse ano dá para citar, né? Esse ano era um pequeno abismo, né? O Sport fez um time de Champions League, né? Jogador da Europa, tal. E o Náutico. Quem não lembra de Rivera? Exato. E o Náutico com uma folha ali de 1 milhão, o Sport com folha de 7 milhões. Mas agora vai estar mais parecido. O que, na verdade, dificulta o Sport não é nem o fato de no próximo domingo botar um time ali com investimento parecido com o do Náutico. Na verdade, o que dificulta é o momento que eles estão. Além da questão da crise financeira, da crise desportiva, eles estão com dificuldade de preparação, né? Eles estão mais atrasados na questão da preparação. O time não parece estar no estágio que o Náutico está, apesar de que o Náutico se apresentou muito tarde também, né? 15 de dezembro começou a pré-temporada do Náutico, mas se o Náutico começou tarde, o que dirá do Sport que se apresentou, eu acho que foi ali perto do dia... Foi entre o Natal 28. E o Ano Novo. Foi dia 28. Então existe uma diferença, tá? Então eu acho que a vantagem do Náutico está aí. Porém, isso pode indicar uma vantagem. Uma vantagem. Não significa que é vitória certa. Longe disso. A natureza do futebol tende à igualdade, tende à dificuldade. Então, não achem que o jogo está ganho. Só a gente tem uma confiança muito grande para o jogo. E também, cá entre nós, Chapa, eu não queria estar dando esse tipo de aviso, mas como o torcedor do Náutico, que ele já está acostumado, Chapo, nos últimos anos, o Náutico está em crise há tanto tempo, que o torcedor do Náutico ele nem sabe mais como não está em crise. Então, talvez, ele tenha uma tendência a querer se sabotar com muito pouco. Por exemplo, o clima não está legalzinho agora? A gente tem as questões financeiras, que sempre vai deixar uma interrogação, mas, pelo menos para o curto prazo, o Náutico deu uma resolvida agora no último final de semana, o time acabou de ter um acesso, as contratações parecem ter sido boas, o Náutico venceu bem a estreia, então é um climazinho okzinho, legal. Não adianta, tá vazando o áudio aí, Chapa. Não adianta. Não é meu não, pô. Não adianta a gente, por qualquer caso que o futebol possa proporcionar, perder um clássico e querer tentar demonstrar isso, a sua insatisfação, a sua raiva, tornando um ambiente de crise sem necessidade. Porque, desculpa, velho, o ano passado a gente ganhou os 2 clássicos e não se classificou nem para a semifinal, ficou fora de todas as Copas. Ficou fora da Copa do Nordeste, ficou fora da Copa do Brasil, vencendo os 2 clássicos. Porque, no final das contas, é muito bom ganhar clássico? É muito bom. Eu quero ganhar o clássico? Eu quero ganhar o clássico. Mas esse clássico da primeira fase é apenas um clássico de primeira fase. Não é a final do campeonato, não é o que decide a vaga nas Copas, não é o que vai dizer se nosso ano foi positivo, não é o que vai confirmar se o time é bom ou não. Simplesmente não é. A gente vai ficar puto no dia, se acontecer? Vai. O outro dia vai ser amargo? Vai. O pós-jogo aqui do Timbucast, a gente vai estar num tom crítico do desempenho, caso seja um desempenho ruim? Vai. Isso é natural. Isso é do futebol. Eu não estou dizendo nada contra isso. Agora, saber que existe um limite. Você querer dar uma de desesperado, olha aí, ó, é esse aí o Náutico que na hora do vamos ver perde. Porque o rival, ele vai tentar colocar essa peste em você. Você aceitar essa peste, então você vai estar sendo bobo da história. Porque tem todo o campeonato para terminar ainda e os jogos decisivos ainda vão chegar, que é quando vale. Porque se o Náutico ganhar, Chapo, de novo, do Sport, domingo, e ganhar do Santa Cruz na primeira fase, e por qualquer motivo que seja, na semifinal, pegar um dos dois, ou até um outro time do interior e perder, de nada adiantou. E aí sim, vai ser um momento de reflexão, vai ser um momento de reavaliação, de entender se as coisas estão indo no caminho, porque aí é uma coisa fatídica. Você foi eliminado da competição. Agora, a primeira fase não, gente. Primeira fase, vamos... Se esse resultado ruim vier, vamos remoer no dia, vamos ficar puto no dia seguinte, mas não vamos transformar isso no fim dos tempos, porque não vai ser.
Dito isso, a palavra é para o João. O Igor falou aqui, ó. Eu pedi licença para falar isso, gente. Pedi licença para falar isso. Agora, tem que ter 2 neurônios, né, Igor? Porque, meu irmão... Cara, não, deixa o seguinte. Esquece o que eu falei merda. Você tá certo. Vai, segue o programa. Eu não vou nem tentar explicar de novo, não. Não, ficou muito claro o que o senhor falou. Quem quiser entender dessa forma, vida que segue. Até pegando uma mensagem aqui do Neto, concordo que não era jogo para Samuel, mas não fez sentido depois ter colocado a Auremi, que fazia a mesma função de Samuel. Talvez fosse legal testar o Luiz Felipe. A Auremi fazia sentido porque o jogo estava 2-0. O Náutico já estava num jogo que era diferente. Talvez Samuel entrar nesse contexto faria sentido. E eu acho que a Auremi fez até um bom jogo. Vai ter alguns videozinhos sobre ele, mas só passando os números rapidinhos aqui para a gente ir pro vídeo, que o vídeo está longo. E está longo, e eu tentei, eu acho que eu tirei quase 50% dele. Então poderia ser muito pior. Mas aí, finalizações 22 para o Náutico, 7 para o Maguari, e essas finalizações são qualquer tipo de finalização, até finalização bloqueada entra. No gol, o Náutico das 22 acertou 7 contra 2 do Maguari. O Náutico finalizou 15 vezes de dentro da área. Assim, é um número expressivo. Se você pegar até em percentual, assim, é um número alto de dentro da área contra apenas 2 do Maguari. 12 faltas que o Náutico cometeu mais falta do Maguari. Isso foi uma coisa que eu gostei. O Náutico, velho, vai puxar o contra-ataque? Vai não. Toma falta aí. Eu senti a falta, às vezes, disso. Esse foi um ponto bom de Samuel, talvez, João. Foi o que salvou o jogo. Assim, se algo salvou o jogo dele, foi as faltas que ele cometeu. Porque, meu irmão, ele deveria ter tomado cartão amarelo. Ele conseguir sair desse meio tempo sem tomar amarelo, eu acho que foi algo positivo para ele. Porque o que ele matou de jogada, assim, foi um ponto positivo. Exato. E aí o Náutico matava a jogada mesmo. Um impedimento do Náutico, na verdade, eu acho que o sistema errou aí, viu? São 2 impedimentos, que eu acho que aquela cabeçada de Dodô, o Bandeirinha dá impedimento naquela cabeçada, e eu acho que ela não foi contabilizada. E tem um lance também que Igor Fernandes acha Yuri por cima, e o juiz marca impedimento, que até tem uma finalização meio dispersa já dentro da pequena área, que não estava impedido, o juiz errou, e acabou marcando no campo. Mas aí são 2 impedimentos para o Náutico contra 6 do Maguari, aquela máxima lá da defesa tentando deixar os ataques impedimentos, talvez dando certo. O Náutico entrou na área 35 vezes contra 5 do Maguari, 62 passos, trocou bastante passos dentro do terço final, esses passos que entraram no terço final, contra 18 apenas do Maguari. O Náutico deu 28 cruzamentos contra 4 do Maguari, e o PPDA, explicar, né? Voltamos, ano novo, voltar à explicação do PPDA, são os passes permitidos, a quantidade de passes permitidos antes de ter uma ação defensiva do adversário nos 60% do terço do campo. Então, o que é que... nos 60% do campo, na verdade. Então, João, com essa que tu explicasse agora, tu já deve ter explicado o que é isso quantas vezes? Porra, quantas vezes o Náutico jogou? Chapo. Pois não. O que é PPDA? Deixa eu ver. PPDA. Preparatório. Partido Progressista. Deus é amor. É isso? É exatamente isso. Mas se for Partido Progressista, Deus é amor, uma vertente muito nova, viu? Muito moderna. Porque progressista, talvez, no caso também. Não bate. Mas se bem que o PP também não deve ser tão progressista assim. Então, mas
Tu não consegue escrever o que é ali escrito? Não, mas é porque o PPDA, tanto faz. Fale PPDA só. O que tem que é o que significa. O que é que a métrica mede? Basicamente, quanto menor é o seu PPDA, mais pressionante você é. Mais pressão alta você faz. Por quê? Porque quer dizer que o adversário consegue trocar poucos passes antes de você ter uma ação defensiva. É basicamente isso. Então, o Náutico, quanto mais baixo for, mais pressionante você é. Então, o Náutico teve uma de até 4 e pouco, só que aí tá só o número inteiro, né? Mas arredondando, um PPDA de 5 contra um PPDA de 15 do Maguari. Ou seja, basicamente, o Maguari permitiu o Náutico trocar mais passes antes dele fazer uma ação defensiva do que o Náutico. Então, é simples. É só para medir isso. Então, o médico e o Náutico conseguiu pressionar ali o Maguari. E aí, 523 passes do Náutico, 193 do Maguari, 452 passes certos contra 147 passos certos do Maguari.